Bom dia, seja bem-vindo ao canal Ano das Figueiras. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje está chovendo, a internet não está boa, mas vamos para as notícias de Israel. União Europeia despeja 500 milhões de euros para mudar a opinião pública em Israel. Esse é do Israel 7.000 anos. A União Europeia está financiando quase €500 milhão para a organização Nossa Herança, uma organização que opera entre ex-imigrantes da Rússia na tentativa de influenciar a opinião pública desse público e promover o apoio ao processo de paz com os palestinos na solução de 2 estados. Lembrando que os russos judeus lá em Israel já estão passando de 2 milhões de pessoas. Ministro do Exterior da União Europeia fracassou em afrontar Israel. O ministro das Relações Exteriores da Europa, Josep Borrell, tentou aprovar uma decisão de condenação contra a intenção de Israel de anexar territórios, o que incluía uma ameaça no espírito do pronunciamento agudo da União Europeia. No entanto, sua decisão foi bloqueada. As decisões tomadas pela União Europeia devem passar em pleno consenso de 27 membros do Parlamento Europeu, mas a mesma foi bloqueada pela República Tcheca e pela Hungria, que finalmente decidiram se opor à intenção deles. Ambas são nações aliadas de Israel. Então, teve uma votação lá na União Europeia e esse ministro das Relações da Europa tentou impedir que Israel começasse a anexação da Judéia de Samaria. Só que como a República Tcheca e a Hungria se opuseram, eles não conseguiram fazer nada. O parlamento de Israel achou melhor que a anexação da Judéia, do Vale do Jordão e Samaria fosse feita só após a eleição. Então, foi achado lá em Israel, no primeiro templo de Jerusalém, mas havia outro lugar com o mesmo plano arquitetônico. Então, gente, foi achado um lugar na cidade de Davi. O local chama Moza, tá no livro de Josué 18. Um templo, um segundo templo. Tinha o primeiro templo de Salomão e tinha esse que é um templo secundário. Ele é 2/3 do primeiro templo e também eram feitos cultos lá. E foi achado essa semana. Esse lugar aí é um pedaço que pertencia à tribo de Benjamim. Então, Abbas vai ir terça-feira lá para a organização da ONU. O Kushner vai quinta-feira para estar resolvendo a questão do Tratado de Paz. Ele está usando os aliados da União Europeia, assim como o Macron, para mudar a questão do plano de paz. Uma coisa que tem que ser colocada também haverá eleição este ano na Palestina. Abbas estará ali concorrendo uma reeleição. Como a gente sabe que o povo palestino não gosta dele, mas a gente também sabe que as urnas não são 100% certas, vamos colocar assim, então tudo pode acontecer. Pode acontecer do Abbas ser arrancado, pode acontecer das eleições serem manipuladas, alguma coisa ali, pode acontecer. Então esse ano, muita coisa pode acontecer ainda. Tem o Abbas indo lá na ONU, tem a questão dessas novas eleições. Então, assim, nada está definido. Está tudo muito em cima. Então vamos esperar para saber o desencadear disso tudo. Já foi comprovado que a Rússia, por exemplo, nas eleições de Donald Trump, interferiu nas eleições. Então hoje é possível países de fora interferir numa eleição dentro de um país, ainda mais na Palestina. Vamos ver o que acontece. Eu torço que ele seja arrancado, mas aí vamos saber o que vai acontecer aí.
Que Deus possa abençoar vocês. Era rapidinho, um vídeo rapidinho dessas notícias. Acho que é interessante vocês saberem que o Abbas está recorrendo à ONU, mas o Kushner já foi antes. A União Europeia tentou impedir, invalidar a questão de Israel tentar anexar lá o Vale do Jordão, e foi derrotado pelos aliados que Israel tem agora dentro da Europa. E agora a gente vai saber na ONU o que vai acontecer. Os senhores do mundo são a favor ou são contra? Bom, que Deus abençoe vocês.